Boa noite a todos. Todos bem? Gente, todos receberam um número? Menos os trabalhadores, tá? Todos receberam? Ok. Gente, meu primeiro pedido é para, por gentileza, todos desligarem os celulares. Desligarem mesmo, né? Não adianta deixar no silencioso, a gente sempre vai dar uma olhadinha na notificação. Então, vamos desligar para a gente ficar aqui conectados, estarmos aqui presentes, né? Gente, eu vou falar primeiro aqui do curso de gestantes. É um curso que vai... a matrícula inicia dia 11 de junho. É um curso que será às quintas-feiras. A data de início é dia 18 de junho, às 13h30, na sala Dr. Maurício, no andar intermediário. É uma duração de 2 meses, então é um curso bem rapidinho. Então, quem tiver interesse, por gentileza, se informa na livraria, né, sobre os horários, data certinho. Bom? Agora nós vamos falar um assunto bem importante. Não que os outros não sejam, é claro. É que nós teremos a nossa noite da pizza, agora no próximo sábado. Inclusive, esse número que vocês ganharam será um sorteio, vai acontecer um sorteio. Vocês vão ganhar um par de ingressos para a noite da pizza. Olha que legal, hein? Essa noite da pizza, gente, é um evento que acontece anualmente. Inclusive, eu faço parte da organização, junto com a equipe de eventos. E vai ser uma noite bem bacana, é uma noite muito importante para casa, porque vocês sabem que a casa ela depende desses eventos também, né? Até para toda a manutenção da casa. Então, quem não reservou ainda, gente, corre, hein? Porque já estão acabando. E estão acabando de verdade. Graças a Deus, a procura foi muito grande. Então, essa semana ainda tem aí uns diazinhos para vocês estarem reservando. A livraria, eu acho que na livraria vocês também conseguem ligar, fazer reserva, e mandar o Pix para eles, enfim. Não percam, gente. Vai ser uma noite gostosa, em que todos vão confraternizar, comer bem. Garanto a vocês que vocês vão comer bem. Então, por favor, quem puder ir, nós agradecemos. Agora nós vamos falar sobre os trabalhadores da casa, da noite. A leitura do Evangelho, mensagem e prece inicial é a senhora Marisaura. As vibrações gerais e dos passes, o Marcelo Fernandes. As vibrações das águas e a prece final, a Leila Nobre. E o tema da palestra, gente, hoje encerra o ciclo do mês das mães. Então, encerra com a nossa querida Ezilda. O tema da palestra vai ser Maria, Mãe de Jesus. Com certeza, será uma excelente palestra. Boa noite a todos. Eu sou tão baixinha que aqui atrás eu me perco, viu? Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é o que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez retornado à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo,
e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e os outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelo que estão cativos, os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Mensagem do dia: tudo passa. Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre, semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Chico Xavier. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, trazendo para nós serenidade, trazendo paz, trazendo entendimento, para que possamos aproveitar a palestra hoje e sairmos daqui com um pouco mais de entendimento sobre toda a nossa reencarnação, sobre o plano espiritual, com a mensagem que com certeza foi muito estudada, e falar de Maria é trazer para os nossos corações, muitas vezes doloridos, a certeza de que na vida tudo passa. Como ela mesmo disse, no momento de turbulência a Chico Xavier, e que isso sirva para nós de consolo, mas principalmente de esperança. Confiemos na espiritualidade maior, confiemos em Jesus, nos mentores da Casa de Paz e Amor, e sigamos forte rumo à nossa evolução com a graça de Deus. Boa noite a todos. Boa noite com muita alegria, não é? Porque é muito bom estarmos aqui nessa nossa casa de paz e amor, que sempre nos acolhe com tanto carinho, a espiritualidade já vai nos envolvendo, nos trazendo essa paz, esse reconforto que todos nós viemos buscar. Porque os momentos realmente são momentos aflitivos e turbulentos. Estamos vivendo momentos de transição, mas aqui nós encontramos esse refrigério para nos fortalecer. Então, nosso muito boa noite mesmo a todos esses aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo pelas mídias, agradecendo a oportunidade
que estamos tendo de estar aqui mais uma vez, que é sempre uma alegria muito grande. Como já foi falado pela nossa Marisaura, hoje nós estamos assim no último trabalho do mês de maio. Um mês que foi dedicado à comemoração das mães. Simbora que a gente sabe que mãe precisa se comemorar todos os dias, homenagear todos os dias, porque a mãe é tudo na nossa vida, né? Quem aqui não tem a mãe não sabe quanto ela é valorosa para todos nós. Então, hoje nós vamos, em homenagem também, àquela que é a mãe de todos nós, a mãe de toda a humanidade, a mãe das mães. A gente sente assim até muito pequeno aqui para estar falando de tão grandioso espírito, mesmo porque, por mais que a gente possa falar sobre ela, vai ser muito difícil nós realmente falarmos tudo aquilo que vai representar tudo aquilo que ela realmente é, esse espírito grandioso. Nós temos, assim, visto que ela é reverenciada por muitos, principalmente no meio cristão, né? Nós sabemos que, como mãe de Jesus, é aquela que aceitou e viveu plenamente esta missão. Mas existem muitos outros aspectos da vida dela, além daqueles que nós conhecemos pelos evangelhos, que foram trazidos para nós. Porque nos evangelhos eles relatam praticamente como foi o nascimento de Jesus, como Maria recebeu do anjo a anunciação que ela seria mãe, e tudo aquilo, que não deixa de ser assim, já um acontecimento maravilhoso e já demonstra toda a grandiosidade desse espírito. Mas hoje nós não vamos abordar exatamente isso. Nós queremos abordar aquilo que ela realmente representou como um espírito tão evoluído que ela era, que nós não fazemos nem ideia de quanto ela era já na época evoluída. A sua contribuição não se resume somente a esses eventos, né? Pelos conhecimentos que a doutrina nos traz, através dos espíritos superiores, o plano espiritual, quando se trata de evento tão grandioso como este, que foi a vinda de Jesus para a Terra, e mesmo em outros até menores, né, o plano espiritual sempre trabalha com muito planejamento. Nada é feito de improviso. O improviso somos nós que temos, né? Nós somos assim, fazemos as coisas meio atabalhoadas, sem planejamento. A espiritualidade não. Então, quando foi para vir para a Terra Jesus, para uma missão que ele veio cumprir, é lógico que foi tudo acertado antes dele aqui estar. E os espíritos que teriam que vir antes dele para preparar os caminhos, também foram chegando antes dele. E Maria fazia parte desse grande plano de iluminação de toda a humanidade. Ela era já um espírito que havia feito um grande avanço evolutivo na espiritualidade, vindo de regiões mais elevadas, já capaz de demonstrar com seu amor uma vivência evangélica. Daí, ela ser tão obediente a Deus. Quando ela recebeu pela vidência o anjo que se aproximou dela e foi dizer que ela seria a mãe de Jesus, do Messias que viria, ela simplesmente aceitou, não fez questionamentos, simplesmente aceitou, dizendo: Senhor, faça-se em mim, segundo a sua vontade. E a maneira como ela foi saudada por aquele anjo, também já vem comprovadamente trazer para nós como ela já era respeitada no plano espiritual. Disse ele: Ave Maria, bendita sois vós entre as mulheres, confirmando, portanto, essa elevação. Para auxiliar na evolução da Terra, como nós já falamos, esses espíritos mais evoluídos reencarnam para auxiliar, reencarnaram, no caso, para auxiliar o Cristo, sendo exemplo de vida e de renúncia e amor a Deus. Enfrentam um ambiente hostil, vivem em meio à alma bem mais atrasadas e suportam grandes sofrimentos,
confirmando que existe sim um plano divino para o nosso planeta Terra e toda a humanidade que somos nós, como foi lido também hoje na nossa mensagem. Porque Jesus sabe que nós vamos estar caminhando para uma evolução sempre constante. E de vez em quando vêm esses espíritos luminares, sim, entre nós, para poder nos impulsionar e nos iluminar. Maria de Nazaré, portanto, era espírito missionário de alta envergadura, que veio para participar do projeto de redenção, que foi a vinda de Jesus à Terra. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, no capítulo 12, na página 105, quem tiver o livro, por favor, dá uma lidinha lá, falando sobre a vinda de Jesus, ele nos fala sobre a grande importância de alguns personagens que vieram preparar os caminhos para que ele pudesse estar aqui. Então, diz Emmanuel, que as figuras de Simeão, aquele sacerdote que Maria foi apresentar a Jesus quando nasceu, e já viu nele ali o Messias prometido. Ana, que era a mãe de Maria, Isabel, a sua prima, que deu à luz a João Batista, né, que era a voz que clamava no deserto. O próprio João Batista já veio também com esse propósito. José, bem como a personagem sublime de Maria, eles muitas vezes, como diz o Emmanuel, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Isso nas palavras de Emmanuel. Então, este grande instrutor espiritual, ele nos mostra que a vinda de Jesus à Terra foi precedida de uma preparação realmente muito bem planejada e que teve essas almas reencarnando antes, tiveram uma importância decisiva. Sem elas, o Cristo não encontraria elementos necessários para viver em um ambiente tão hostil. O maior sofrimento de Jesus não foi só a cruz, né? O maior sofrimento dele, uma cruz ainda mais pesada, foi ele poder estar adensando o seu perispírito tão evoluído, de páramos do céu, de ordens crísticas, estar aqui no meio de nós, nesse planeta ainda tão pequenino e tão cheio de imperfeição. Então, foi realmente um sacrifício, entre aspas, muito maior até do que a cruz. Era necessário a construção de pontes vibratórias entre o plano crístico e a psicosfera terrestre. Precisaria haver essa ponte de ligação vibratória para que Jesus aqui estivesse. O mais evoluído, quando se dispõe a socorrer espíritos inferiores, necessita de recursos mais próximos ao meio em que atuará. Quem dirá Jesus, o espírito mais puro que já esteve entre nós? Maria fora então convocada a essa nobre missão de trazer luz à nossa humanidade para que a nossa atmosfera, tão carregada de más vibrações, ficasse mais purificada para a chegada do Messias. Foi assim, então, e nós podemos concluir, que ela já começou a ser mãe de Jesus muito antes dela conceber. Muito antes, porque ela já estava ligada psiquicamente com esse filho que viria, que era Jesus. Foi assim, então, que atendendo do plano mais alto, um apelo, vários profetas vieram à terra anunciando a vinda do Messias e já conduzindo os povos para esse grande acontecimento. Nada acontece de repente. Tudo tem que ter uma preparação, porque se a espiritualidade tem muito amor por nós, tem tanto amor por nós, que eles não violentam as nossas consciências. Eles fazem tudo com muito cuidado para que nós possamos aceitar de maneira tranquila.
Miramês, quando fala de Maria de Nazaré, no capítulo 1, na página 18, diz assim: Maria de Nazaré desceu aos fluidos da carne, cândida entre todas as mulheres, flor de luz que perfumou toda a terra das sensibilidades humanas. Foi coração que muito amou. Não encontrando lugar para a sabedoria que pretendeu ocultar na consciência profunda, celeiro de reserva de outras épocas, como instrumento divino, era necessário que ela se diminuísse para que seu filho crescesse diante de todos. Então vejamos aqui que ela era um espírito de alta sabedoria, mas que ela se fez assim pequena, passou quase que desapercebida diante da humanidade, para que Jesus pudesse realmente cumprir a sua missão, para que ele crescesse. Nos fala, então, da grande sabedoria que esse espírito possuía, e sem elas, o Cristo não encontraria elementos necessários para viver em ambiente tão hostil. Não fosse a sabedoria de Maria para conduzir Jesus na sua infância, na sua mocidade, entendendo, né, o seu filho naquela sua missão. Sofreu como todo coração de mãe sofre pelos seus filhos, até para deixar também um exemplo para todos nós. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, nos descreve de forma emocionante um dos momentos mais sofridos de Maria, quando ela se encontrava junto da cruz, no momento da crucificação de seu filho. Ele escreve: com o coração amargurado junto do seu filho, nos seus derradeiros momentos na carne, começou a passar pela sua mente, naquele instante, toda a sua vida. Quando foi anunciado o nascimento de Jesus, a sua amizade por Isabel, sua prima, mãe de João o Batista, a voz que clamava no deserto, as profecias de Simeão, que pressentiu em Jesus o Messias, e com lágrimas nos olhos, lembrou-se da infância de Jesus, quando ajudava lá na carpintaria o seu pai José, filho exemplar que lhe trazia preocupações pela ternura e delicadeza com que tratava todas as pessoas, até mesmo os malfeitores, chegando até levar os malfeitores para dentro de casa. E a Maria ficava muito apreensiva. E como qualquer mãe faria, nesse instante ela questiona Deus, nesse momento de sofrimento, mostrando que ela também era humana, né? Porque com Jesus? Mas no mesmo instante, como sempre fazia, ela aceitou a vontade do Pai, porque nos refolhos da sua espiritualidade, lá no seu inconsciente, ela sabia que ela estava cumprindo um papel muito importante. E repetiu as palavras: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Foi quando sentiu, então, a presença de João Evangelista, que lhe tocou suavemente o ombro, num gesto de ternura e apoio. O único que, diferente dos outros companheiros, permaneceu com Maria e Jesus naquele momento. E Jesus, então, vendo os dois ali, em desalento, com a voz já fraca, disse: Mãe, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Prova da família espiritual aqui para todos nós, que foi tão falado, que os laços de amor não se quebram e que nós estamos aqui para formar uma família espiritual. Família nucleana aqui, todos nós que aqui nos encontramos, não estamos aqui pela primeira vez juntos, já fazemos parte de uma família espiritual. Espíritos que certamente já cultivavam laços de amor diferenciado. A família universal. Então, João e Maria certamente já tinham essa ligação dessa família universal, porque eles vieram juntos dentro desse planejamento. O amor a todos os necessitados do mundo
era o que ela precisaria, que eles precisavam entender. Que naquele instante Jesus estava dizendo: João, a sua mãe está aqui, mas veja nela também todas as mães do mundo que você pode ajudar. E Maria, eis aqui o seu filho, porque diante desse filho também você vai ser mãe de toda a humanidade. E isso fica também para nós, mães, algumas mães, que vêm buscar aqui a casa com o coração tão sofrido, às vezes, pelo desencarne de um filho. Então, que elas possam também entender que esse filho, esse amor, jamais se quebrará, embora ele já esteja no plano espiritual. E que esse amor, embora ela não se quebre e não estará nunca ausente, estarão nunca ausente de nós, nós precisamos entender que temos outros filhos no mundo a quem podemos dedicar o nosso amor. E é assim que nós vamos suplantar a dor e a saudade. E então, após a morte de Jesus, permaneceu por um tempo em Bataneia, onde alguns parentes mais próximos a acolheram com carinho, até que João, depois de ter preparado o lugar, veio buscar Maria para cuidar dela, como lhe havia pedido Jesus. Conseguiu uma casinha à beira-mar, aos arredores de Éfeso, e foi ali que Maria foi viver, no alto de uma colina. A sua choupana vivia cheia de gente, e ficou conhecido como a Casa da Santíssima, porque as pessoas iam lá para buscar orientação e consolo com Maria. Ligada à humanidade por suas escolhas, continuou a sua trajetória de luz, levando aos corações sempre a palavra de reconforto. Sempre falava assim: isso também passa. Era a frase que usava para fortalecer os ânimos e a fé em Deus e nos seus desígnios. Frase que, como também nos lembrou hoje de passagem a nossa Marisaura, foi o que Chico Xavier recebeu através do Emmanuel por Maria, quando ele estava num momento de muito desalento. Ele pediu para Emmanuel que falasse com Maria, que trouxesse para ele uma mensagem. E depois de algum tempo, ele recebeu essa frase: isso também passa. E até ele tinha um quadrinho lá na casa dele, né, com essa frase. E que fique para nós também, quando nós estivermos passando por dificuldades, que vai passar. Tudo vai passar. Alegria e tristeza também, viu? Tristeza e alegria também. A gente aqui nesse mundo tem momentos de felicidades, mas momentos de tristeza também, que vão passar. Segundo a narrativa de Emmanuel, o apóstolo Paulo, ao visitar Éfeso, e atendendo insistentes chamados de João para promover a fundação definitiva da igreja cristã naquela cidade, visitou a mãe de Jesus na sua casinha singela. Paulo de Tarso interessou-se pelas suas narrativas a respeito da noite do nascimento do Mestre e prometeu voltar na primeira oportunidade a fim de recolher os dados indispensáveis ao Evangelho que pretendia escrever para os cristãos do futuro. Maria colocou-se à sua disposição com grande alegria. E mais tarde, o apóstolo dos gentios pediu então para que Lucas, como ele não podia vir mais, né, fizesse essas visitas para Maria, e Lucas então escreveu o Evangelho de Lucas do Novo Testamento, é escrito em cima da narrativa de Maria para ele. Desencarnou em idade avançada. Certo final de tarde, ela já bem velhinha, quando estava elevada em suas meditações, Maria a viu aproximar-se o vulto de um pedinte. E ali sempre estavam vindo os pedintes. Então, na hora, ela não se atentou. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que ali chegavam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz. Parecia que ela se lembrava daquela voz.
Onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar tanto o coração e tanta carícia? Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou ela aquelas mãos estendidas e viu ali aquelas chagas profundas da crucificação do seu filho. Viu nelas, então, o seu filho ali, que se revelava. Então, ela compreendeu a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, meu filho. Sim, mãe, disse Jesus, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Experimentando a sensação de se estar afastando do mundo, desejou rever a Galileia, penetrou os sombrios cárceres de Esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Ela fez questão de, antes de ir para os planos espirituais, ir de encontro a todos aqueles mártires que estavam ali para serem martirizados. Mas Maria se aproximou de um a um, espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre eles e aliviou-lhes o coração. E antes de partir, aproximando-se de uma jovem encarcerada, disse no seu ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira, então, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e eternecimento amor a Jesus. E daí a instante, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes que ali estavam, e assim eles foram gloriosos prestar os seus testemunhos. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres, e desde esse dia, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave esperança de nossa Mãe Santíssima. Portanto, até o fim dos seus dias na terra, orou por aqueles cristãos que desencarnavam na arena. E continua na espiritualidade, cuidando das almas que estagiam em sofrimento e aflição. Maria de Nazaré, com seus servos e servas, dirige um hospital onde são acolhidos os suicidas. Humberto de Campos nos deixa uma recomendação: quando ouvirdes o cântico nos templos e diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer uma oração em brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Como vocês estão vendo ali na tela, esse é um retrato falado da nossa Maria. É assim que ela se apresenta nos planos mais inferiores, quando ela vem em socorro. E esse retrato veio mediunicamente por Emmanuel, ditado pelo Chico Xavier, que depois de vários retoques, através da pintura de um senhor, né, que ele chamava-se Marcelo Avella, ele conseguiu chegar neste quadro que representa a nossa querida Maria. E nós vamos, então, para terminar, eu sei que o meu horário já está estourando, mas eu quero prestar essa singela homenagem a Maria, antes de terminar, através deste poema, extraído do livro Parnaso de Além-Túmulo, pela psicografia de Francisco Xavier, de Amaral Ornelas, que diz assim: Ave Maria, Senhora do amor que ampare e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade,
rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Então, que possamos, sempre nos lembrar desse espírito luminar e possamos pedir a ela nesse instante que nos envolva na sua paz e no seu amor. Muito obrigada. Obrigado, Isilda. Que belo presente que a senhora nos deu na forma de palestra. Essa noite que já começa a cair a temperatura, mas nossos corações, com certeza, foram aquecidos com as suas palavras. E vamos dar início, assim, à segunda parte do nosso trabalho. Inicialmente, peço a todos que se posicionem confortavelmente, deixando espaço suficiente para os médiuns transitarem ao longo dos trabalhos. Já peço, então, aos nossos irmãos médiuns que se prepararam ao longo deste dia, que se posicionem e partem de início, então, aos passes. Vamos nos conectando com as equipes médicas que estão aqui presentes, que estão nos acompanhando desde que adentramos essa casa bendita, todas equipadas com sua aparelhagem especializada e que já observaram cada um de nós e as nossas necessidades. E assim, juntos, vamos nos permitir receber todos esses bálsamos salutares para o nosso corpo físico, para o nosso perispírito, para o nosso espírito, banhando nossos centros de força para que possamos receber a medicação necessária. Que as vibrações de harmonia desfaçam as preocupações do dia a dia, propiciando que nossa mente esteja fértil e nosso coração esteja receptivo às energias que estamos prestes a receber. Iniciando pelo nosso coronário, com cores intensas de energias salutares, sendo projetadas pelos neurologistas que trabalham nossas mentes para tomarmos sempre boas decisões. Descendo para o nosso frontal, na altura de nossa testa, onde a equipe de psiquiatras, coordenadas pelo Dr. Murray, trabalham ali todo o nosso campo mental, trabalhando a qualidade dos nossos pensamentos, fazendo uma limpeza em todo e qualquer pensamento negativo, nos ajudando a ter pensamentos positivos, mais otimistas, assim abrindo os nossos olhos espirituais para a beleza da vida e de crescimento moral e espiritual que ela nos oferta. Agora vamos para o nosso laríngeo, juntamente com os laringologistas, que vão fazendo a asepsia necessária, tratando o nosso campo respiratório. Vamos todos respirar profundamente para captarmos todas as energias aqui emanadas, indo agora para o nosso cardíaco. Vamos vibrar juntamente com toda a equipe de cardiologistas aqui presentes, que realizam nesse momento os eletrocardiogramas espirituais, renovando o nosso campo emocional e o nosso equilíbrio. Seguimos para o nosso gastro, pedindo para as equipes fluidificarem todas as partes digestivas, realizando uma limpeza em toda a área gástrica. Passando para o nosso esplênico, renovando célula por célula e todo o nosso sistema sanguíneo, vibrando esse vermelho puro e límpido. Vamos também vibrar pelos nossos centros genésicos, juntamente com as equipes médicas que vão tratando cada órgão. Rogamos a doutora Carmen, a doutora Mitsue e aos nossos geneticistas para olharem pelas nossas irmãs que têm o desejo de serem mães e que estão nesse momento em sintonia com as nossas vibrações. Descendo agora aos membros inferiores até o básico, retornando e subindo toda a coluna vertebral, juntamente com os nossos médicos ortopedistas e fisioterapeutas, atingindo o nosso sistema nervoso central, finalizando em nosso coronário novamente.
Agradecemos às equipes médicas que realizaram toda essa asepsia que tanto precisamos para o refazimento das nossas energias. Vamos agora aos nossos lares, adentrando em cada ambiente, abrindo portas e janelas, levando toda essa luz e energia salutar que está presente aqui nesse salão, envolvendo todos aqueles que dividem o lar conosco. Pedimos proteção contra maus pensamentos, contra más energias e contra más ações, inclusive as nossas. E vamos vibrar pelos entes queridos e parentes que não puderam estar conosco neste momento. Pedindo à espiritualidade amiga que estenda a eles as benesses das energias aqui recebidas, que tenhamos a iluminação necessária para a boa convivência e a ajuda mútua. Mentalizando agora os nossos locais de trabalho, abrindo também portas e janelas, mentalizando todos os que lá trabalham, formando um ambiente com muita luz, de paz, de respeito, fortalecendo um clima de cooperação, de ajuda mútua. E se estiver alguém aqui procurando uma recolocação profissional, que possamos nesse instante nos ligarmos aos mentores dessa casa, ao Dr. Juarez, ao Juiz Caio, ao Juiz Benevides, Dr. Campos Vergal, pedindo a esses amigos espirituais que possam nos fortalecer nessa caminhada temporária de melhor maneira possível, aprendendo o que essa situação temporária quer nos apresentar. Vamos vibrar agora pelos necessitados e moradores de rua, que estão à procura de dignidade, pelos desempregados que estão à procura de um emprego, pelos hospitalizados que estão em busca de cura e pelos enfermos que estão em busca de sanidade e de equilíbrio. Que sejam eles e que sejamos nós, todos amparados pela misericórdia divina, com amor, com esclarecimentos, coragem e perseverança em nossa evolução espiritual. Vibremos ainda pelos nomes que foram depositados nas urnas, estejam eles encarnados ou desencarnados, rogando a espiritualidade que os acompanhe, que os inspire e os ampare em sua trajetória espiritual. Vibremos ainda pelos líderes mundiais, para que haja mais tolerância, união e paz. Que as ilusões de poder cedam lugar à ajuda ao próximo e à caridade. Como vimos na palestra de hoje, lembremos que os espíritos mais puros vieram a este mundo para servir, para dar o exemplo, e não para ser servidos pelo seu pequeno e efêmero poder. Também vibremos pelo Centro Paz e Amor em Jesus, por seus mentores, dirigentes, coordenadores, trabalhadores e frequentadores, encarnados e desencarnados, que a caridade em suas mais diversas formas continue sendo uma de suas principais missões. Para finalizar, pedimos ao nosso irmão Ismael, governador e protetor do nosso Brasil, que cuide e guie todos os que necessitam de auxílio nesse momento. Agradecemos a todos os mentores dessa casa, aos nossos mentores individuais, por todo esse bálsamo de reabastecimento. E agradecemos, acima de tudo, a Jesus, o nosso mestre e o nosso guia, que Ele continue nos amparando e fortalecendo em nossos corações o sentimento sagrado da fé. Passemos, então, as vibrações da água e para a prece de encerramento com a nossa irmã Leila Nobre. Continuando o tratamento, vamos mentalizar os nossos vasilhames que trouxeram aqui ou que estão em nossas casas, pedir à espiritualidade bendita a graça de que as nossas águas sejam fluidificadas. Ao tomar dessas águas, procuremos tomar um pouquinho por dia e juntamente com os nossos remédios para quem está em tratamento. E no momento de tomar as águas, vamos fazer uma prece, relembrar desse evangelho semanal, agradecer a essa espiritualidade por tudo que nos trazem, por todo o tratamento que recebemos, e que, se tivermos a permissão de Deus, possamos receber a nossa cura. Que assim seja. Agradecemos a Jesus, nosso mestre querido, pelo evangelho da noite,
aos mentores deste trabalho, desta casa, aos nossos mentores, que todos possam estar envolvidos em muita energia de amor positiva, levarem para os seus lares essa energia e passarem uma semana trazendo nas suas ações os ensinamentos do Evangelho. Que assim seja. Boa semana. Aguarda um instante que vamos sortear o convite da pizza. Vamos ficar no suspense, né? Obrigada. Bonsoir. Todos receberam o número? Todos? Então, tá bom. Então vamos lá. O número, por favor, Davidson. 72. Opa! Primeiro, muito obrigado. Boa noite a todos.